Fábio Borges, seja bem-vindo. Fábio, que é diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica, né, que está aqui no nosso território há 20 anos, um pouco mais. O Fábio é diretor e professor do LNCC, onde ministra cursos para alunos de doutorado em modelagem computacional. Atua nas áreas de segurança e privacidade, inteligência artificial, redes inteligentes, computação de alto desempenho e algoritmos. Autor do livro On Privacy Preserving Protocols for Smart Metering Systems. Oh, é grande isso, hein? Eu podia ter lido antes. Depois você explica do seu livro sobre o que é melhor. Doutor em Engenharia pelo Departamento de Ciência da Computação, mestre em Modelagem Computacional e bacharel em Matemática pela Universidade Estadual de Londrina. É um membro sênior do IEEE, né, que é o Institute of Electrical and Electronics Engineers, e recebeu o prêmio Latin America Distinguished Service Award do IEEE Communication Society. Me fez gastar o meu inglês hoje, hein? Tá? Seja bem-vindo. Deixa eu te dar o outro. Cadê o outro microfone? Thaís, muito obrigado pela carinhosa introdução. Fiquei impressionado. Parabéns para o Marinho. Já gostava da Embraer, fiquei mais impressionado ainda. Bom, eu vou tentar defender o LNCC aqui no mesmo nível, né? Apresentar o LNCC no mesmo nível. Não tenho tantos vídeos bacanas, mas, bom, o LNCC, nós somos muito pequenininhos, nós somos um número muito pequeno de pessoas. Nós basicamente trabalhamos com computação de alto desempenho, nós trabalhamos com pesquisa, desenvolvimento e inovações, e nós temos uma pós-graduação. Começou com doutorado em modelagem computacional, depois veio o mestrado. Mas não é só o campus, nós temos uma incubadora de empresas, temos um núcleo de inovação tecnológica, nós temos a Fundação de Apoio à Computação Científica, que não apoia só a computação científica, apoia o Observatório Nacional, o CBPF, apoia várias universidades, inclusive, não só várias instituições diretas de pesquisa. Nós temos a Sociedade de Computação e nós somos credenciados no Comitê de Área Tecnologia da Informação. Tá? Esse ano, nós completamos 41 anos de idade, novinhos. E normalmente o laboratório sempre cheio, agora ele está voltando a ficar cheio agora depois da pandemia. Dentro do LNCC fica o Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho. Na verdade, isso é do Ministério do MCTI, mas o Ministério delegou ao LNCC. O SINAPAD ele é composto por 9 centros nacionais de processamento de alto desempenho, espalhados pelo Brasil. Okay? E nós somos um deles. E nesse centro é, naturalmente, onde tem um computador com maior capacidade, maior velocidade, que é o Santos Dumont. Você vê que a gente quer voar também, né? Todo mundo aqui quer voar. Isso aqui é uma foto de dentro do Santos Dumont. Não tem teclado ali, tá? Ok? Não tem tela. Tudo feito pela internet. Então eu convido todos vocês aqui a ir lá visitar o LNCC e o Santos Dumont e a gente tira uma foto dessa. Tá? Faltou você aqui, Marinho, na foto. Bom, vamos lá. O LNCC hoje se fala muito do Santos Dumont, o supercomputador, o maior computador, mas esse jornal aqui de 20 anos atrás já falava do maior computador, e aí eu gosto de enfatizar que a gente não está muito preocupado com o tamanho. É o mais rápido da América Latina disponível à comunidade científica. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente pode achar soluções para problemas muito rápido. E nessa pandemia, foi muito questionada essa questão da ciência, de computação e tal, e uma coisa que eu levantei no Ministério foi, imagina que daqui a um ano a gente descubra um remédio, uma solução mágica para a pandemia e acaba com esse vírus. Só que a gente precisa processar só mais um ano. Se a gente tivesse uma máquina muito mais rápida, a gente teria achado essa solução durante a pandemia e não depois, certo? Então, é importante termos respostas rápidas e, por isso, precisamos de máquinas rápidas. Essa máquina, quando chegou,
O professor Gadelha trabalhou muito aqui para que essa máquina estivesse aqui no LNCC, foi o diretor do LNCC também. Essa máquina, quando chegou, ela... perdi a linha de... Eu olhei para o Gadelha, perdi a linha de pensamento. Bom, a nossa máquina aqui, ela tem uma velocidade muito grande. Quando chegou, era a mais rápida da América Latina como um todo. Hoje é a mais rápida disponível à comunidade científica. Então, a Petro já tem uma máquina mais rápida, mas não é aberto. Não dá para um professor de uma universidade submeter um projeto e rodar, né, na máquina da Petro, por exemplo. Okay? Mesmo com a pandemia, nós tivemos o programa de verão, um curso nesse ano, vai ter agora em 2022. Eu acho que é uma grande oportunidade de conhecer melhor o LNCC, conhecer os projetos. A Petro fez uma expansão no supercomputador também, baseado depois que eles foram participar de um programa de verão. E aí o que acontece? Tivemos 1.300 participantes de 15 diferentes países. Não conta para ninguém, não. Nós somos 45 pessoas trabalhando lá como pesquisadores e professores. Okay? Bom, todo mundo falou também de análise de sequência de DNA. Né? Se você olhar aqui nesse link que está aqui embaixo, do G1, esse link fala que no Brasil foi sequenciado menos em 2020, foi feito menos análise de DNA do que era feito em anos anteriores. Durante a pandemia nós deveríamos fazer mais, né? O Brasil deveria fazer mais. Quanto você acha que foi feito no LNCC? E aí é bacana também pensar o número de pessoas envolvidas nisso, né? Essa é a equipe. Olha que equipe gigante. Ok? Todo o sequenciamento genético sobre a Covid no estado do Rio de Janeiro, grande parte da rede vírus do Brasil é processado no LNCC. Processado, que eu digo, não é só no supercomputador Santos Dumont, não. É sequenciado, chega o material genético, é sequenciado, tem máquinas para sequenciar o material genético, e depois vai ser processado no supercomputador. A equipe é grande, né? Bom, como eu falei, vocês viram várias notícias, né? Da Rede Rio, linhagens, Delta, a variante Delta chegou no Brasil, tudo foi identificado pelo LNCC, foi vários projetos, várias pessoas, pesquisadores, professores do Brasil inteiro submeteram projetos e rodam no Santos Dumont sobre coronavírus. E aí você pergunta, mas o que vocês são? Vocês são de biologia? Com o que vocês atuam? Afinal, não é computação científica? O que é computação científica? Não é o Windows, né? Não é... Então, o que é computação científica? Nós nos consideramos interdisciplinar. Tá? Então, nós vemos lá que 24% dos trabalhos publicados, dos papers indexados, são em matemática, depois vem 23% computação, engenharia, aí tem várias áreas ali que relacionam com medicina, talvez seja difícil de ver, mas aqui praticamente 0%, odontologia, psicologia, entre outras. Okay? Então, a gente é interdisciplinar, a gente pega qualquer problema e modela, né, baseado em uma teoria matemática, em estudos matemáticos, e a gente modela isso e trata no computador. Se é possível simular, a gente trabalha com isso. Agora, se é uma coisa que não dá para simular, sai fora do nosso escopo. Bom, qual é a influência, né? Quais são os trabalhos com a LNCC? Eu falei dos papers. Alguém falou sobre citação de paper, coautor e internacionalização. Aqui está os coautores do LNCC ao longo dos anos. Tá? Então, nós temos coautores. Não são trabalhos que foram citados são muito mais. Os coautores ao longo dos anos no mundo todo. Tá? E essas bolinhas estão em escala logarítmica. Nós temos vários tipos de trabalho, temos patentes, temos registros de software, okay? Mas a grande maioria dos trabalhos, por exemplo, são artigos. Por quê? Porque a CAPES nos avalia como produção em artigo, então, naturalmente, a gente produz mais artigos do que... É engraçado que você vê aqui livros, 0%, mas isso aqui é uma estante de livros
dos professores do LNCC, mas aí, né, como disse a Thaís, como é que fala mesmo o nome do seu livro? Então, ninguém lê os nossos livros, é muito pouco lido, infelizmente. Aqui são poucos livros, na verdade, eu tenho 2 livros, um está aqui nessa estante, o outro não. O que está na estante é esse aqui, que a Thaís falou, On Privacy Preserving Protocol for Smart Metering Systems, que é sobre segurança e privacidades em redes elétricas ou redes inteligentes. O outro livro, Statistical Learning, é sobre Neural Network, redes neurais, redes de computadores, inteligência artificial, tá? Mas eles são bem técnicos, não são... cada vez mais eu vejo isso, que infelizmente a gente é muito técnico e pouco didático. Bom, eu falei que somos muito poucos, mas nós temos um quadro excelente, infelizmente faleceu agora recentemente um dos nossos ex-diretores, o Raup, ele foi inclusive ministro, essa foto eu tirei no gabinete lá do Ministério. Então, são poucas instituições com um número tão restrito de pessoas que tem um ex-ministro entre os ex-diretores. O número de citação dos brasileiros pode ser muito pouco, mas o engenheiro com o maior número de citação que saiu na Veja é nosso professor, Carlos Emanuel. Tá? Então, na média, realmente, pode ser que o Brasil tenha pouca citação, mas quem tem mais citação em todas as áreas de engenharia é o professor Carlos Emanuel. O ano passado, 2 dos cientistas mais influentes do mundo, aliás, 2 dos nossos professores foram nomeados como os cientistas mais influentes do mundo. Esse ano já temos 3, saiu uma nova lista, tem 3 pessoas. O Carlos Emanuel também entrou nessa lista. O professor Frederick, ele é coordenador de um programa com o LNCC, um projeto, né, com o LNCC com o INRIA. O INRIA é uma instituição que fomenta pesquisas na área de engenharia na França e no mundo. E todo projeto que vai ter colaboração com o INRIA passa pelo LNCC, mesmo sem a pessoa saber que isso acontece. Então, por exemplo, se a Embraer faz um projeto com o INRIA, esse projeto vai passar, porque eles têm lá na França, né, tem cooperação e tal, esse projeto vai passar pelo LNCC e nós temos uma pessoa que cuida disso. Okay? Ele está lá, inclusive, hoje na França, negociando, para que nós não só, spoiler aqui, a ideia é que nós não sejamos só um hub do Brasil, a gente quer ser um hub da América Latina. Mas é spoiler, não conta para ninguém. Bom, nós temos egressos em grande parte do Brasil, né? Temos egressos fora do Brasil, algumas pessoas que passaram pelo LNCC são professores universitários hoje aqui, e nós estamos de olho no futuro também. Por exemplo, computação quântica. Tá? A computação quântica, foi falado muito aqui de segurança, criptografia. Ao meu entender, o computador, antes do ENIAC nos Estados Unidos, o Colosso foi feito para quebrar a máquina Enigma. Hoje, está todo mundo aí preocupado com computação quântica, porque um computador quântico de 1024 bits lógicos, apenas 1024 bits lógicos, acessa grande parte da internet no Brasil. 2048 acessa praticamente tudo na internet. Todas as contas bancárias, tudo, faz o que quiser. Acesso irrestrito a tudo, certo? E nós temos também a pessoa com maior impacto em computação quântica, em software do Brasil, é professor nosso também, professor Renato Portugal. Faltou a foto dele aqui. É engraçado, né, que nós somos tão poucos, e eu sempre cito, nós temos é só uma pessoa, eu só tenho um professor de computação quântica. Eu não tenho 10, eu tenho um professor. Né? Seria muito bom se a gente tivesse uma equipe grande de computação quântica. Só temos um e ele tem o maior impacto. Impacto maior que muitos estados do Brasil, que a maioria dos estados do Brasil, ele sozinho. Bom, eu não vou entrar em detalhe aqui na computação quântica, mas é uma computação muito diferente da nossa computação usual, que você tem um ganho quadrático no pior caso, e no melhor caso, que é o caso, por exemplo, da criptografia, você tem ganho exponencial. Falaram muito de criptografia, estou até com medo de citar esse exemplo. Outra coisa, eu mesmo trabalho com segurança e criptografia.
onde você pode cifrar um modelo matemático. Veja, eu não estou cifrando dados. Eu não estou cifrando apenas uma tabela de dados. Eu cifro o modelo, eu cifro o programa, não só os dados. Tudo cifrado é processado na máquina e ele responde. Isso tem aplicações, por exemplo, em casos financeiros, em casos de saúde, onde eu quero, por exemplo, eu quero dar uma informação médica minha numa nuvem computacional, quero saber aqui no meu celular se eu tenho uma tendência a ter tal problema de saúde ou não, e eu não quero que ninguém mais saiba disso. Eu quero que a nuvem não tenha acesso a isso. Tá? Também temos um professor de inteligência artificial, assim, todo mundo trabalha com inteligência artificial, eu também, mas temos um professor específico trabalhando com inteligência artificial e dados. Tínhamos 2, infelizmente perdemos um esse ano para a Covid. Temos um cave lá dentro, para a realidade virtual, e onde você pode simular ambientes. Por exemplo, você quer fazer uma análise submarina numa caverna submarina para saber se eu devo, num caso de petróleo, eu devo perfurar lá, vai ter petróleo. Você não precisa mandar um engenheiro lá embaixo, num submarino. Dentro do cave, ele vai sentir como se ele estivesse dentro daquele ambiente, daquele lugar físico. E um outro projeto aqui que, na verdade, já virou, já tem patentes, e esse projeto já está no nível de implementação. Já tem uma empresa negociando e já estão desenvolvendo uma máquina para fazer tomografia, onde a ideia é que, além de ter uma tomografia estática, a gente possa analisar a circulação no corpo. Ou seja, eu posso falar assim, aqui tem menos circulação, aqui tem mais circulação. Né? Eu estou com um problema, uma pressão muito alta aqui, vai estourar essa veia. Eu vou ter um problema especificamente aqui. Qual que é a ideia? A ideia é que as nossas veias, nossas artérias, elas são modeladas de forma que cada pessoa individualmente, você passa na máquina e você vai ter um modelo do seu sistema cardiovascular. E você pode dizer, olha, eu vou colocar mais sal aqui, se ele tiver uma dieta com mais sal, com mais açúcar, com mais alguma coisa, qual que vai ser a implicação nisso? Se subir a pressão, aonde estoura? Tá? Isso é bem interessante e já tem, como eu disse, uma empresa, não só patentes. E tem coisas mais teóricas, que particularmente eu acho muito importante, deveria ser menos teórico, é a questão, por exemplo, de câncer. Por exemplo, supondo que na figura A, aquela bolinha ali, no meio preta, ela seja um tumor cancerígeno. Aqui na figura B, a gente tem todo um sistema matemático, um modelo, que não vamos entrar na questão. Você lança como se fosse um micro-ondas, você aquece essa região e você não aquece a célula do lado. Você aquece exatamente aquelas células cancerígenas. Porque o câncer é termossensível. Você mata o câncer com temperatura alta. Só que você não pode induzir febre na pessoa a vida toda, né? A pessoa vai morrer de febre. Não é possível. Mas você consegue matar naquele lugar. Tá? Bom, esse modelo aqui, como você está vendo, as figuras são geométricas, bem perfeitinhas, né? Um círculo perfeito. Por quê? O câncer não é assim. Porque as equações são muito complicadas. Então a gente ainda está trabalhando num modelo teórico. Não é um caso prático igual ao caso anterior. Tá? Esse é um caso mais teórico. Uma coisa que foi muito usada agora na pandemia, rodou muito processamento, foi a questão de fármacos. Então, houve uma busca enorme, existe um portal, Doctor, onde você pode submeter modelos lá e tentar descobrir fármacos que podem ajudar, de alguma forma, contra uma doença. Né? Bom, isso foi muito rodado na pandemia. Infelizmente, não encontramos a questão lá da vacina ou do remédio exato que precisávamos, e talvez foi porque faltou computação. Apesar de termos a máquina mais rápida da América Latina, disponível à comunidade científica, é lento. Nós precisamos ter mais, nós precisamos fazer mais. Tá? Então, muito obrigado, spasiba, thank you, gracias, danke schön, Daniele. Obrigado, gente. Aí com essa quantidade aí de
de outras línguas, eu até já fiquei mais tranquila, né? Por quê? Muito grata, Fábio. Assim, é importante a gente destacar o quanto que, para o nosso arranjo produtivo, para o nosso ecossistema, o LNCC é importante, né? Então, é uma gratidão imensa a gente poder contar com você aqui na nossa programação, né? E estar conectado aqui com o Serratec, não só na relação de vizinhança, mas na relação de contexto aí ao longo do tempo, né? Desde outros diretores, o Gadelha também está aqui presente, mas reforçar publicamente o quanto que o LNCC é fundamental para o Serratec. O LNCC também é o presidente do nosso Conselho Consultivo. Então, eu vou abrir agora para as perguntas. Antes, muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado, Marcela, é um prazer. E, bom, são tantas emoções, né, no Serratec. Eu até brinco com a Thaís, né, que vocês não viram a apresentação dela, ela apresenta super bem. Eu queria tanto que ela trabalhasse lá com a gente, mas ela não quer ir trabalhar com a gente. Eu já faço parte, é uma comunidade só. Obrigada. Nós temos perguntas desse público para essa apresentação? Tem? Maria Tereza? Ah, tá. Olha, tem uma pessoa pedindo a fichinha. Maurício Ferreira Baleiro, da Embraer, pode ser. Qual modelo de parceria com o LNCC? Qualquer empresa pode simular no supercomputador? Como é superaquecida a célula para matar câncer, radiação? Pergunta 1, sobre o supercomputador. O que acontece? Sim, sendo pesquisa, o que não dá para... vou rodar minha folha de pagamento, ou vou rodar uma coisa de um produto, né? Vou rodar aqui, eu tenho um produto e quero rodar. Não, é uma pesquisa. Eu não sei o resultado, eu não sei se eu vou obter um resultado bom ou nada. Sendo uma pesquisa, sim, a gente pode fazer um projeto, envolve os professores, vamos publicar papers, e ótimo. Ok? Vamos ter patentes depois dos papers, e é por aí o caminho. E eu espero que logo a gente faça junto um projeto com a Embraer. Inclusive, eu estava comentando que nós temos parcerias com as Forças Armadas, representado pelo Exército, representado pela Marinha. Eu mesmo assinei recentemente um acordo sobre, não coloquei aqui, sobre atletas, né? Como você ganha o melhor desempenho dos atletas. Existe um software que analisa isso, para você ter o momento certo dele ir para a Olimpíada, né? Como você trata isso. Isso a gente tem com a Marinha também. Eu sei que vocês também querem, né? Vamos fazer com o Exército também. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem com a Aeronáutica e não tem com a Embraer. Então, a gente precisa fazer um projeto com a Aeronáutica e com a Embraer. Tá? Com os dois. A segunda pergunta sobre o câncer, né? Como que é feito? É feito através de ondas. Aí existem técnicas diferentes e tipos de ondas diferentes. Não é radiação no sentido de urânio, césio, né? São ondas. Tem equipes que trabalham com micro-ondas, que é tipo um micro-ondas mesmo, né? E tem equipes que trabalham com outros tipos de ondas. Até onde eu sei, em Darmstadt, eles já conseguiram fazer para um cérebro. Então, já se consegue queimar um tumor cancerígeno do cérebro, e as pessoas entram lá desacreditadas, que vão morrer a qualquer momento, e sai normal. Sai como se não tivesse nada nunca. Tá? Então, isso já existe. Agora, a dificuldade é fazer para outras partes do corpo, onde você não tem, você tem movimento. Você não consegue parar o movimento, por exemplo, do seu abdômen. Não consegue. Por mais que a gente fique parado, existe movimento no nosso corpo, certo? Existe circulação. No cérebro, a gente consegue ter um movimento menor para usar esse tipo de ondas. Mas é através de ondas. A resposta é essa. Não é através de radiação, de urânio, essas coisas. O que mais? Ótimo. Tem uma pergunta aqui, que é da Maria Tereza. Maria Tereza, cadê você? Ah, está aqui. Oi. Ela é professora de inglês e ela é professora do nosso curso da residência. Hello. Então, ela colocou assim, eu percebi que o inglês está muito presente na sua vida profissional. Yes. Qual a sua opinião sobre a importância desse idioma dentro da vida profissional, principalmente na área de tecnologia? Not only English. Sim, tudo meus 2 livros são em inglês. Tudo é inglês, né?
A verdade é isso. Assim, claro que é importante a gente saber falar spasiba, graças, gratia, danke schön. Né? A Daniela sempre olha para mim e fala danke schön. Eu devo falar com as... que ela é alemã, eu devo falar com a sotaque, acento. Sotaque muito forte. Mas o inglês, sim, é fundamental. Eu acho que se tem alguém aí do curso assistindo, inglês é fundamental, é língua básica. Tá, ok? Porque, afinal, se eu escrever em qualquer uma das outras línguas que está aqui, o público que vai ler vai ser menor ainda. Né? Se eu já acho que tem um público pequeno, vai ser menor ainda. Eu queria perguntar, de repente, aprofundar sobre qual é o papel, por exemplo, de um supercomputador como o que a gente tem aqui para o desenvolvimento de pesquisas na área de saúde, né, que é o momento que a gente está vivendo. Não sei se você quer aprofundar alguma coisa nesse sentido. Sim, posso falar. Eu citei a questão da genética. Né? Então, quando você faz um mapeamento genético, quando você faz uma análise genética, eu mostrei o gráfico aqui que a gente fez muita análise genética, você analisa o gene, você coleta a informação do gene, né? Mas essa informação do gene, ela precisa ser processada. Agora, eu posso, no caso da genética especificamente, eu posso processar num computador menor, com menor capacidade? Posso. Esse caso específico eu posso. Por quê? Porque esse caso específico, a única diferença é que, em vez do que eu vou fazer em algumas horas, alguns minutos, e vou dar uma resposta, olha, a variante Delta já chegou no Rio de Janeiro. Eu posso chegar assim, o ano passado, a gente vem processando dentro do ano passado, já tinha a variante Delta. Quer dizer, você já vai ter uma informação um ano atrasado. Então, é muito importante ter uma máquina desse porte, porque você tem a informação antes. Né? Você sabe antes o que está acontecendo. E também, na busca de fármacos e diversos outros fatores aí na questão genética. Né, da questão de bioinformática. Bioinformática, como eu mostrei a foto do pessoal aqui, é um grupo grande. Né? A maioria dos grupos, a gente tem um professor só na área. Né? Então, isso eu acho um fator ruim, é uma deficiência nossa. É uma deficiência, por quê? Porque, por exemplo, a gente perdeu um professor, a gente perdeu uma área. Isso é muito ruim para todo o Brasil, certo? Mas é uma luta aí que eu já estou seguindo os passos do Gadelha, o Gadelha já estava nessa luta, a gente está nessa luta, e os outros diretores estão nessa luta, tem que ter contratação. Né? Tem que ter uma contratação para pessoas darem continuidade ao que é feito na LNCC, tem que ter uma renovação, e é um problema que a gente enfrenta já há algum tempo. E, bom, de qualquer forma, o supercomputador, a grande coisa a gente pode obter respostas. No caso desse caso da biologia, a gente obtém a resposta num computador comum um ano depois. Agora, em muitos problemas, onde o crescimento do problema é exponencial, a gente pode passar milhares de anos com um computador comum e a gente não vai ter resposta. Tá? Inclusive, eu estava numa reunião uma vez, e a gente estava discutindo essa questão de supercomputação, e alguém entrou com uma ideia de um computadorzinho barato para fazer um downgrade. E aí, a gente fez as contas. Falei, não, vamos fazer a conta aqui. Quanto tempo demora para resolver esse problema X nessa máquina e quanto tempo demora? E foram exatamente milhares de anos. Tá? Então, acho que não é questionável essa questão. Né? A gente precisa de máquina. Vou aproveitar, Marcelo, então, satisfação, foi muito boa a apresentação, muito direta. Né? E eu queria aproveitar, porque a gente convive com a LNCC aqui há muitos anos, e a gente, como empresário menor, por exemplo, a gente estava falando agora no horário do almoço sobre a tecnologia na saúde. E eu venho, em várias situações, conversando com alguns professores, eu queria deixar isso aqui para que todo mundo pudesse pensar em incluir o LNCC nesse ciclo de produtização, né, que é o que a gente vem conversando há algum tempo. Então, um exemplo disso foi quando você falou da segmentação do sangue. Né, muita gente, às vezes, vai no médico, alguém fala, dá um antibiótico, demora 20 dias para identificar que aquele antibiótico não deu certo, porque a variante, ou aquele tipo de vírus que está no teu corpo, não é o que o antibiótico atua. Né? E aqui o LNCC tem um segmentador de sangue, tem uma capacidade de processamento, e muitas empresas que entram na área de saúde
se tiver um capital externo que possa trabalhar isso, você pode utilizar o segmentador, e é pergunta e meio que como é que eu posso dizer, uma provocação, né? Que a gente, porque às vezes a gente tem a capacidade, e agora com a residência, com novos desenvolvedores e com a formação mais avançada, a gente poder criar produtos que utilize da estrutura que o governo bota aqui através de um centro de pesquisa e crie subprodutos. Então, por exemplo, a gente usando essa base de segmentação, usando as bases americana, europeia, do DNA do vírus, para dali criar sugestões para que os médicos possam ter uma informação maior, para dar um diagnóstico mais acertado e, com isso, um fármaco mais acertado. Hoje a gente não tem no Brasil as empresas de tecnologia trabalhando com investimento para isso. Então, eu acho que falta, e o LNCC está aí para isso, você mesmo reclama que falta essa conexão. Eu queria aproveitar o final falando de saúde, provocar para que a gente possa criar um processo de união entre as empresas, o centro de pesquisa e quem tem interesse em botar no mercado, para que a gente possa trabalhar junto. Não, como você mesmo falou, eu admiro muito essa parte de fazer, quando você, por exemplo, na minha graduação, eu trabalhei com a curva de Yukovsky, fiz um modelo sobre a força de levantamento do avião, né? Nunca tinha visto uns vídeos tão legais sobre aviação. Então, é muito legal você ver a coisa prática, né? Quando você está na teoria, você está vendo um modelo lá, eu usei variáveis complexas para a curva de Yukovsky, né? O meu irmão mesmo brinca assim, ele fala assim, quando você vai escrever um livro para o povo ler? Né? Então, que é o que eu estava falando com o nome difícil do livro. Então, assim, na verdade, eu acho importante essa parte, sim, de popularização da ciência, de link com a empresa. Eu acho importante, né, tenho feito reuniões com vocês para a gente tentar interagir. Agora, a gente tem que ver as limitações, que é o que eu falei de número de pessoas. Se eu tenho uma pessoa, né, por exemplo, o cara tem o maior impacto, seja na computação quântica do Brasil, tem o maior impacto em todas as áreas de engenharia, né? Está entre os mais influentes do mundo. É meio difícil eu tirar esse cidadão, esse professor que admiro muito, e falar assim, olha, vamos trabalhar numa coisa prática, porque ele vai falar simplesmente assim para mim, e aí, você quer que eu continue tendo esse impacto, que é tão importante, ou você quer que eu vou trabalhar nessa questão? Então, a questão, Marcelo, eu acho que nós precisamos ter mais gente, né, que é a luta que eu falei, que a gente já vem brigando aí há gerações. Nós precisamos ter mais gente, nós somos muito poucos, nós somos só 45 pessoas na parte técnico-científica, e que gira em torno desses 45 umas 300 pessoas. Então, é um número muito pequeno de pessoas, mas é um número que causa muita diferença no Brasil em vários aspectos, em várias áreas da ciência. Uma das áreas, por exemplo, que eu acho que a gente precisava deslanchar agora, que é o momento de pegar a crista da onda, é a computação quântica, né? Existem outras áreas que ainda parecem um pouco ficção científica, mas a área, por exemplo, de neurociências, a gente não tem esse lado avançado ainda no LNCC. Tem muita gente boa para fazer neurociências, mas não tem uma pessoa que eu cite igual às outras, é o melhor do Brasil em neurociência. Então, isso não tem ainda, mas tem o local para plantar semente. Então, temos muitas oportunidades, mas eu acho que a gente vai ter que conversar ainda, muitas vezes, com senadores, deputados federais, porque, diferente da universidade, na UF, por exemplo, um professor sai, se aposenta, a vaga fica. A universidade contrata outra pessoa. No nosso caso, as pessoas estão saindo e não tem reposição. E aí você fala, em questão de 20 anos, isso faz muita diferença, né? Então, tenho interesse sim, Marcelo. A gente está fazendo o maior esforço, mas somos só 45. Tá? Eu tenho mais uma última pergunta para a gente ir para o nosso intervalo do café. Luiz Guilherme. O setor de TI no Brasil representa cerca de 47% dos investimentos na América Latina, mas só 2% no mundo. O que falta para crescer? Boa pergunta. Tem pouco investimento.
É uma boa pergunta, porque assim, existe, dentro do que se chama de redes complexas, uma teoria que estuda os movimentos sociais, usa-se teoria dos grafos para estudar como as coisas na prática acontecem. Eles dizem que onde tem um grande centro, esse centro atrai mais e atrai mais e atrai mais, né? E eu conversei com você, com a Dani, ela estava falando, logo que o LNCC chegou, a gente pensou em fazer o Serratec, e já aconteceu isso, e já aconteceu isso. Então, quando você tem um ponto de atração, você vai atraindo. Cada vez mais. Muitos colegas meus falaram que estudaram fora, como eu, falaram o seguinte, olha, eu não conseguiria ter a mesma produção no Brasil. É a mesma pessoa. Por que ela consegue ter uma coisa lá e não consegue ter aqui? O Ministério mandou para a gente, pedindo para a gente tomar providências em computação quântica, porque o avanço mundial está muito rápido e a gente está ficando para trás. E na lista de nomes, né? Oi, ministro. Na lista de nomes entre as pessoas que estavam listadas no grande desenvolvimento em computação quântica, tinham muitos brasileiros, ex-alunos nossos, fora do Brasil, desenvolvendo computação quântica, que a gente vai comprar a tecnologia depois. Se eles venderem, né? Porque é uma tecnologia muito sensível, pode ser que eles não vendam. Então, assim, no meu entendimento, instituições como a LNCC, que são muito poucas, elas são polos de atração, né? Você tem o ON, você tem o INPE, o INPA, você tem grandes instituições são polos de atração. E, gente, o LNCC já atraiu alunos americanos, atraiu alemães, né? Porque uma pessoa sai, por exemplo, não vamos falar do LNCC, vamos falar, por exemplo, do Instituto de Matemática. Por que tem gente que sai dos Estados Unidos, da Europa, da Alemanha, especificamente, que eu fiz doutorado lá também, e a pessoa vai fazer no INPA, em matemática, porque é um polo de atração. Então, esses polos, quando você tem o engenheiro mais citado do Brasil, em um lugar, atrai muita gente. Né? Eu mostrei o mapa mundi do número de coautores. Muita gente conhece Petrópolis não é por causa de Dom Pedro, é porque é coautor, fora do Brasil, porque é coautor de alguém do LNCC, ou porque citou alguém do LNCC. Assim, nada contra Dom Pedro, admiro muito, mas a questão é essa, quando você tem um polo de atração, então na minha interpretação, isso posso estar errado, é pessoal intransferível, na minha interpretação, quando você tem esses polos de atração, você fomenta tudo. Quando eu estava em Darmstadt, eu ouvi comentários de empresas, lá eles chamam software cluster, né? Aqui é o Serratec, mas lá é um cluster. E no cluster de empresas, que estava vinculado com a universidade, eles vendem o software para bancos no Brasil. Alguns bancos no Brasil compram de pequenas empresas o software lá. Ok? E só faz operação de mais e menos. Qualquer um de nós aqui podia fazer um programa com operação de mais e menos. Certo? O ponto é, por que não compra aqui um banco grande e vai comprar lá numa cidade, Darmstadt, que é uma cidade de 200 mil pessoas, e eles acham uma cidade grande. É uma cidade relativamente pequena em número de pessoas, mas muitos bancos compram lá, não compram aqui. Né? Então, aí você fala, por que isso acontece? Então, você tem uma questão de trust, você tem uma questão de rede, você tem várias questões envolvidas. Então, quanto mais a gente consegue atrair, mais a gente atrai. Por que muita gente vai para o Vale do Silício? Eu dei o exemplo também, rapidinho, está acabando tempo, eu não lembro se foi para a Dani, e alguém que estava falando sobre MP3. MP3 é uma tese de doutorado na Alemanha, há muitos anos atrás. Aí eles fizeram a tese de doutorado, geraram um registro de software, patente e tal. Nada. Aí passaram alguns anos, falaram assim, vamos vender aqui, né, para os americanos e a gente ganha os royalties. Todo mundo tem MP3, né? No celular, em tudo quanto é lugar tem MP3. Por quê? Porque foi para um centro, um lugar, foi para o Vale do Silício, e do Vale do Silício foi para o mundo todo. Certo? Então, a minha interpretação é essa. A gente tem que fortalecer esses centros
né? Não estou puxando a sardinha para a LNCC só. Mas, assim... Pode puxar para a LNCC e para o Serratec junto. Então, para todo mundo. Mas a gente tem que fortalecer esses centros. Por quê? Porque fortalecendo os centros, isso atrai todo mundo. Né? Isso cria uma atração. E aí você gera comércio, você gera rede, você gera tudo. Agora, eu, por exemplo, nasci numa cidade que não tem 100 anos. Né? E aí, quando eu era pequenininho lá naquela cidade, eu lembro quando eu vi a primeira vez um computador. Né? E aí, se você faz alguma coisa lá naquela época, você não conseguia vender para ninguém. Então, eu acho que é por aí. Tá joia. Gratidão, Fábio, Muito obrigado, mais uma Thaís. vez. Obrigado.